Êxodo, capítulo 8. Nova Bíblia Viva. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para me oferecer culto. Se você não deixar, vou encher todos os seus territórios de rãs. O rio transbordará delas. Elas subirão do rio, avançarão pela terra e entrarão na sua casa. Nem nos quartos de dormir vocês terão descanso, pois as rãs entrarão neles e subirão nas camas. Isso também acontecerá nas casas dos seus oficiais e avançarão sobre o povo. Entrarão nos seus fornos e nas bacias de amassar pão. As rãs virão sobre você, seu povo e todos os seus oficiais. E o Senhor continuou falando a Moisés: Diga a Arão que estenda as varas sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, para fazer subir rãs em toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e apareceu rãs que cobriam a terra do Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes mágicas. Fizeram aparecer rãs na terra. Naquela situação crítica, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Peçam ao Senhor que tire as rãs, e eu deixarei o povo ir oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés respondeu ao faraó: É só dizer quando devo orar a seu favor pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas da terra e fiquem somente no rio. O faraó respondeu: Que seja amanhã. E Moisés disse: Está bem. Vossa Majestade saberá que não existe ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs serão afastadas de você e das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então, Moisés e Arão saíram da presença do faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, como tinha prometido ao faraó. E o Senhor atendeu ao pedido de Moisés. Assim, morreram todas as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram as rãs mortas em multidões, espalhando um terrível cheiro por todo o país. Mas quando o faraó viu que o país estava livre das rãs, endureceu o coração e não deixou o povo ir. Isto aconteceu como o Senhor tinha dito que iria acontecer. Então, o Senhor disse a Moisés: Mande Arão bater com a vara no pó da terra. Ao fazer isso, o pó vai se transformar em piolhos por toda a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Assim que o pó da terra foi tocado pela vara de Arão, os homens e os animais ficaram infestados de piolho. Todo o pó se transformou em piolhos na terra do Egito. Ora, os mágicos do Egito tentaram fazer a mesma coisa com as suas artes secretas, mas não conseguiram produzir piolhos. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Isso é o dedo de Deus, disseram eles ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido. Ele teimou em não dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor os tinha prevenido. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levante cedo de manhã e vá encontrar o faraó na beira do rio. Quando ele estiver indo às águas, diga a ele: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir oferecer culto a mim. Se não deixar, vou mandar enxames e mais enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo. E as casas do seu povo e toda a terra que vivem os egípcios estarão cheias de mosca. Mas note bem, farei com que na terra de Gósen isso não aconteça. As moscas não amolarão os israelitas.
Assim, você terá de reconhecer que eu sou o Senhor de toda a terra. Para deixar isso claro, vou fazer distinção entre o meu povo e o seu povo. Esse sinal do meu poder mostrarei amanhã. E o Senhor fez o que disse, de modo que a casa do faraó e as casas dos oficiais e de toda a terra do Egito ficaram infestadas de mosca, e a terra foi arruinada pelas moscas. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão poder oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas façam isso aqui mesmo, no Egito. Isso não, respondeu Moisés. Os nossos sacrifícios são uma abominação para os egípcios. Se fizermos aqui, na frente deles, não nos apedrejarão? Precisamos ir ao deserto, a uma distância de 3 dias de viagem. Lá, ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos mandou. Então o faraó disse: Podem ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não vão muito longe, e orem por mim também. Moisés respondeu-lhes: Assim que eu sair daqui, vou orar ao Senhor. Pode estar certo de que amanhã os enxames de mosca se retirarão do faraó e dos oficiais e do seu povo. Mas não queira nos enganar de novo, impedindo que o povo de Israel vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Logo depois de Moisés se despedir do faraó, orou ao Senhor. O Senhor atendeu o pedido de Moisés e as moscas deixaram o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.